Este vídeo que irei apresentar só é para dar uma acrescentada nas belíssimas racionais palavras de Jason Ferrer, onde ele faz uma breve crítica sobre as pessoas que estão sofrendo com esse todo desastre do Rio Grande do Sul, onde os líderes religiosos, muitos ficam tirando proveito dessa situação para poder divulgar seus empreendedorismos dogmáticos religiosos. Também como ganhar dinheiro aproveitando esta situação, espalhando fake news sobre o desastre como tais fim do mundo, culpando outras religiões como as culpadas por isso tudo. Quando nós analisamos falas como estas, a gente vê a infantilidade e a falta de humanidade que tem essas pessoas. Como o próprio Jason falou, que essas coisas não acontecem desde agora. Também não foi ontem, também não foi há 100 anos atrás. Esses fenômenos naturais acontecem desde quando o mundo é mundo. Esses fenômenos naturais não é só exclusivamente do nosso planeta Terra. Nos outros planetas também existem fenômenos naturais, principalmente eclipses. Exemplo, o planeta Júpiter e Saturno são os planetas que têm mais luas do nosso sistema solar. Quase todos os dias tem eclipse. Também em outros planetas chove, tem tempestade, tem vulcões, mas por falta de conhecimento da maioria desses religiosos, ficam divulgando mentiras através de um livro totalmente retrógrado e arcaico. Livro este que já se perdeu no tempo. Aí fico usando esse livro chamado Bíblia como exemplo para a nossa sociedade atual. Esses religiosos têm que entenderem que tudo muda, e principalmente a sociedade. Estamos em constantes evoluções e transformações. Aí querem implantar culturas e costumes de pessoas de 3.000 anos antes da Era Comum. É lamentável uma coisa dessas. Realmente nós que temos um pensamento democrático, livre, um pensamento onde nós trabalhamos a questão do antropocentrismo, da humanização das pessoas, da acessibilidade, eu acho que, com certeza, seria de muita valia que todos vocês se prontificassem voluntariamente, espontaneamente, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, né, que estão no sul do Brasil, passando por esse problema, por essa calamidade, que era uma calamidade natural, uma calamidade que já existia ainda antes da pré-história. Isso já acontecia há muito tempo, certo? Não é uma coisa que Deus se vingou por causa dos candoblecistas, dos umbandistas, Mas dos tem uma cristãos. Bíblia aberta lá dizendo que Deus ensina pelo castigo, pô. Até já falamos sobre isso, né, Antônio? A gente tenta conscientizar as pessoas para mostrar para essas pessoas que isso tudo não passa de superstição e muito misticismo. Gente que quer acreditar nessas coisas, né? São pessoas infantilizadas demais e doutrinadas pela religião, infelizmente, né? Outro ponto muito importante que Jason Ferrer falou foi quando ele faz uma crítica, onde ele diz: seria até vergonhoso se ele acreditasse em um Deus todo-poderoso e esse Deus simplesmente não faz nada pelas suas próprias criações. Exatamente isso. Para que orações, adorações, cultos, igrejas, sacrifícios, que nada disso serve, que nada disso funciona. Funciona sim para os líderes religiosos, onde vivem nas luxúrias e livres de todos os perigos, cercados de seguranças e morando nos melhores locais e bairros das cidades. E enquanto as ovelhas perdem tudo, até a própria vida, principalmente familiares em desastres naturais, porque não podem morar em locais dignos, onde essas pessoas têm um Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata, mas que os tratam com desumanidade, sem sequer dar o direito de morarem em locais e casas dignas. Todos os dias eu falo: para que eu preciso de um Deus desse, que é dono do universo, mas não pode sequer livrar um bebê de uma enchente? Um cachorro, por exemplo, que é um ser vivo irracional, está disposto a proteger seu dono. E os deuses, completamente ocultos e nem aí para a humanidade. Também outro ponto que Jason Ferrer comentou e destacou foi sobre um padre
que colocou para fora da igreja mãe com crianças autistas, só pelo fato dos comportamentos das crianças. A gente sabe que hoje em dia milhares e milhares de crianças estão nascendo com vários tipos de transtornos psicológicos, principalmente o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Também temos o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dentre outros. E essas crianças precisam de atenção e cuidados especializados por diversos profissionais da área da saúde e também da educação, como, por exemplo, psicopedagogo, pedagogo, profissionais de apoio, os profissionais do AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, psiquiatra, psicólogo, neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentre outros. A gente sabe que são crianças trabalhosas, mas não é porque elas querem, e sim é devido às suas condições transtornais psicóticos, que fazem com que elas sejam agressivas, inquietas, agitadas, enfim. Um padre desse que ignora crianças com essas condições, ele precisa estudar o campo do conhecimento, que se trata de pessoas com transtornos. Um cara desse que estudou para aprender a controlar massas e mentir, mas que não sabe lidar com crianças transtornadas. E Jason, qual a importância para tantas pessoas, tantas crianças aí que estão sem fralda, sem leite para tomar, crianças que perderam os pais, né? Ou que estão separados dos pais, que os pais estão isolados ainda. Qual a importância das pessoas que estão doando, né? A gente viu aí o nosso amigo Leandro, que ele consegue lá num mercado atacadista, com R$350 fazer um carrinho lotado de compra, né, para ajudar, outras pessoas doando, ajudando. Qual a importância nesse momento, cara? E a gente vê falas infelizes aí de algumas pessoas falando que não doa lá pro sul não, porque vai afetar a economia, né? Que Porra, isso, cara, como que você enxerga essas coisas aí, meu querido? Rapaz, eu vejo que muitos pastores, missionários, apóstolos, né, eles estão se valendo desse momento de dor, são urubus, e estão fazendo lives para poder vender cursos, vender algum tipo de Bíblia, eles estão aproveitando para pedir pix para as pessoas, dizendo que vai fazer um relatório final, e que o pessoal que ele está comprando, o Silas Malafaia, por exemplo, recebeu mais de R$1 milhão, certo? E o que acontece? E muitas pessoas estão se aproveitando desse momento, né? Eu espero que esse, é evidente que não seja o nosso caso, por hipótese alguma, mas, assim, eu acho de grande valia que a gente, nesse momento, se solidarize com essa situação, né? E nos esforcemos o máximo possível para fazer o melhor que pudermos fazer por essas pessoas, porque é muito desgostoso, é muito infeliz, sabe? Eu me sentiria, eu particularmente me sentiria uma pessoa desgraçadamente horrível e sem importância, caso existisse algum Deus e algum Deus deixássemos passar por essa situação de calamidade tão terrível, sabe? Com um silêncio tão ensurdecedor, né? Então eu particularmente me sentiria muito ruim. Mas como nós entendemos que nós somos nós e que nós não somos ilhas, mas que nós somos pontes que nos ligamos uns aos outros, veja que coisa impressionante. Se as próprias árvores se comunicam entre elas, árvores, isso é cientificamente provado, né? Você vê que uma árvore, quando a gente derruba uma árvore, as outras árvores ao redor, o que elas fazem? Elas mandam água, elas mandam nutriente para aquela árvore que foi abatida, para que ela cresça de novo, ela tenha um renovo, porque as árvores entendem que elas dependem uma das outras para sobreviver. Eu dependo do Antônio, o Antônio depende de todos os membros, de todos os amigos, e nós somos uma família só. Então, diante disso, eu não quero mensurar esforços para que, nesse momento, nós possamos pensar apenas em nós, né? Mas que nós nos esforcemos ao máximo, gente. Por favor, nos ajude para que a gente possa dar uma força, né? É uma água, é uma fralda, é um leite. O básico, né, que está Jason? faltando, colchão. Porque muitos lugares, os abrigos, estão assim, gente. Ó, lugares que era para caber 60 pessoas. Está cabendo 180. Sabe? Então, quer dizer, está reduzindo espaços dentro desses abrigos. Igrejas, por exemplo, todos nós
acredito que já sabemos do que está acontecendo. Eu vi um padre, por exemplo, Antônio, aonde o padre disse que colocou a mãe e as crianças, e 2 crianças com autismo para fora, porque eles não estavam se comportando como gente. Caralho. Você entende isso? E o padre ainda falou, eu não batizei vocês, não. Se eu batizasse vocês, vocês seriam gente, né, civilizadas. E aí, o que acontece? E crianças não, isso no Rio Grande do Sul agora, na tragédia? Agora é uma tragédia, com que certeza. Isso, cara, e aí, eu vou dar oportunidade para o amigo concurseiro Felipe falar, mas isso foi o que aconteceu. Entende? Um padre completamente insensível, porque as pessoas estão pegaram um pouco do espaço tanto da igreja, né? E o padre está sem saber o que fazer, porque aquele tanto de gente na igreja dele, ele preocupado somente em somar, em acrescentar, em ganhar dinheiro com esse povo, com esse gado, agora chega um momento que ele precisa ajudar o gado. Né? É o momento de ajudar o gado. E o que você tem achado dessas pessoas aí que estão, ao invés de ajudar, estão procurando, tipo assim, atacar as religiões de matriz africana, atacar os ateus, falar que a culpa é que o Rio Grande do Sul tem muita macumba? O que você acha disso aí? Eu não quero, é evidente, monopolizar a fala, por gentileza, mas é o que eu disse anteriormente, no início da minha fala, né? É superstição mesmo, é doutrinação. São pessoas que entendem, como antigamente entendia-se, matavam-se pessoas, né? Deus mandava matar pessoas porque Deus entendia que aquela pessoa estava pecando e trazendo maldição. Então, essa ideia de que a religião A traz maldição para a religião B e assim sucessivamente, e nós precisamos fazer uma limpeza étnica, né, para que nós possamos resgatar a presença de Deus, né, que Deus não pode se misturar com o pecado, e aí vamos matar outras pessoas, enfim. Isso, na verdade, é desde os primórdios, desde os bárbaros lá atrás, desde o tempo em que pessoas comiam o coração do outro para ter aquela força que o outro tinha, para ter energia que o outro tinha, enfim, pura ignorância, pura superstição. Eu acho que nesse momento é o momento que nós realmente devemos dar as mãos uns aos outros e vamos acolher, já que não tem Deus algum para fazer isso. Amigo no colo, o senhor me batizou. Eu queria saber o que o senhor tem a declarar para o senhor estar tirando as pessoas aqui da igreja. Eu não tenho nada a declarar. O senhor não tem nada para declarar? Se você se comportado como gente, você tinha... Como é que é? Repete para mim essa frase. Tá escutando isso, né? Tu tem família, cara. Repete pra mim essa frase. Cara, meus parentes perderam tudo. Se fosse eu que batizei, tu me batizou, eu tenho foto pra provar. Tu tá dizendo pra mim que eles não estão se comportando como gente, eles estão se comportando como o quê? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É por isso que a religião sempre foi e sempre será a vergonha de uma sociedade. Ela nunca trabalha para o bem comum. Ela trabalha para um grupo específico que faz parte da sua denominação religiosa. Aí você vê, o ser humano precisou e precisa estudar para diagnosticar e poder tratar essas crianças que já nascem com transtornos, onde existe um Deus poderoso que cura, faz viver e morrer, mas não pode ajudar essas crianças que têm uma vida totalmente de sofrimento. Aí eu pergunto mais uma vez, para que eu quero um Deus desse? Um cachorro, um gato ou qualquer outro animal tem mais utilidades do que esses deuses. São mais humanos do que os próprios deuses, com toda certeza. Aí alguém pode até dizer, mas Deus deixou a ciência, a medicina. Mentira! Na própria Bíblia deixa claro, não existe texto nenhum que Deus ou Jesus que procurasse a medicina ou a ciência. O próprio Jesus nunca usou a medicina para curar. Ele mesmo curava, como seus discípulos. Ele nunca chegou para algum discípulo e mandasse os discípulos procurarem a medicina e a ciência. Então, essa onda de dizer que Deus deixou a medicina e a ciência é uma mentira esfarrapada de religioso fanático, que não aceita a realidade como ela é de fato. Na verdade, Deus ou deuses algum não criaram nada, porque não existem. São apenas criações humanas. Por hoje só, e até o próximo vídeo.